Hoje eu venho com a resenha do livro O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Eu mudei de cenário! Na verdade, eu não mudei de cenário, eu só arranjei um tripé, que nem eu falei no Twitter. Pois é, estou aqui com meus livros queridos. E também eu quero mandar um beijo, um mega beijo pra Rafa, que ela sempre acompanha os vídeos do canal e tal, e é muito fofa, e ela pediu pra eu mandar um beijo pra ela, então muitos beijos, Rafa. O meu Mágico de Oz, que eu tinha comprado há muito tempo por R$ 9,90 numa banca, e eu achei que seria já a hora de começar ele, porque ele tava preso aqui há muito tempo. Então, eu li e gostei bastante, eu me surpreendi algumas coisas eu não sabia, eu já vi o filme, super clássico assim, eu já tinha assisti uma animação também do Mágico de Oz, e aquele novo filme lá que a Disney fez, Oz, mágico, poderoso, grande, terrível, uma coisa assim. Eu não gostei, e aí eu resolvi ler o livro e achei numa banca por R$ 9,90, então óbvio que eu tinha que comprar, e apesar de não gostar dessa capa aqui, eu gostei bastante da história e eu venho falar sobre ela hoje. Só que assim, eu vou contar a história, não tanto em detalhes, mas pode ser que contenha algum spoiler. Mas como é um grande clássico, eu acho que todo mundo sabe a história e o final, então não precisa se preocupar muito, porque é que nem Chapeuzinho Vermelho, todo mundo sabe o final e tal, então não é um spoiler, sabe? Vamos lá. O Mágico de Oz, ele foi escrito pelo L. Frank Baum, que é esse cara aqui. E ele nasceu em 1856 e morreu em 1919. E nesse meio tempo ele escreveu um livro que era pra ser mais uma historinha mesmo, mas virou um grande clássico, assim, adaptado diversas vezes e conhecido no mundo inteiro. E o objetivo dele com isso era que, assim, no tempo, lá pro século XVIII, pro século XVII, e até nos tempos mais antigos também, incluindo a Idade Média e tal, eles usavam os contos de fada pra assustar as crianças mesmo. Se você for procurar as histórias originais do Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, você vai ver que é bem macabro mesmo. Tanto que eu já fiz um post sobre isso, eu vou deixar o link na descrição, mas falando mesmo sobre estupro, sobre violência e tal, eles queriam mesmo chocar as crianças para elas não desobedecerem. O objetivo dele ao escrever esse livro era que ele queria deixar essa atmosfera pesada e tal. Ele queria começar a fazer histórias que as crianças se divertissem e se inspirassem e gostassem, ficassem encantadas, assim. E tanto que nesse livro também tem umas partes meio, tipo morte e tal, mas nem se compara ao que era antes. Então eu achei bem legal essa iniciativa dele. O Mágico de Oz conta a história de uma garota chamada Dorothy. E ela é órfã, ela mora no Kansas com a tia Em e o tio Henry. E ela tem um cachorrinho que se chama Totó. E um dia teve começou um ciclone, assim. E as casas nos Estados Unidos normalmente tem um abrigo, um porão e tal, pra quando tiver um ciclone ou furacão, as pessoas entrarem lá e ficarem seguras. Então tem um ciclone, a tia entra no abrigo e ela fica assim na casa mesmo. Eu não lembro o que aconteceu direito, eu acho que ela foi buscar o Totó, não sei. Mas acabou que ela não entrou nesse abrigo e aí começou a casa foi arrancada assim e ficou no ciclone, uou, né? E ela vai pro olho do furacão e pô! Quando ela acorda assim, quando ela fica consciente, ela tá em um lugar totalmente estranho, assim, e tem um monte de gente lá olhando pra ela, assim, e ela fica tipo, o quê? Aí ela sai, e aí todo mundo fala, obrigada, você é a nossa salvadora. E ela fica assim, mas o que eu fiz? É que, na verdade, ela tinha parado na terra de Oz, a casa dela caiu, sem querer, em cima de uma bruxa má, e ela tinha morrido. Olha que ótimo começo de história. Então, a bruxa tinha morrido e aí ela ficou com os sapatinhos da bruxa que davam os poderes especiais. Detalhe importante, todo mundo conhece os sapatos de Rubi, de O Mágico de Oz, que eram vermelhos e tal.
Na verdade, os sapatos originais no livro eram prata, eram prateados. E eles mudaram porque na época do filme tinha começado aquela moda do Technicolor, sabe? De filme colorido e tal. E eles queriam deixar o filme mais colorido e queriam que fosse meio que um ícone aqueles sapatos. Então, eles queriam que sobressaísse. E tem um jeito melhor que eles colocar bem coloridão, assim, brilhante. Então, viraram sapatos de rubi. E aí, ela fala que ela, na verdade, quer voltar pra casa dela e ela nunca teve intenção de matar ninguém. E ela tá tipo, que, sabe? Tipo, imagina, uma hora você tá na sua casa e outra hora você tá num lugar totalmente diferente. Você descobre que você matou uma mulher má e que você ganhou poderes e que você agora é meio que idolatrada pelas pessoas dessa época, dessa terra. É uma coisa meio, né? Eu ficaria totalmente desnorteada. Ela encontra a bruxa boa e fala pra ela que ela não tem poderes suficientes pra levá-la de volta pro Kansas, mas o único que tem esse poder super especial é o Oz, que é um grande mágico que vive na cidade de Esmeraldas, e que ela deveria até lá encontrar com o mágico de Oz. E pra isso ela deveria seguir a estrada de tijolos amarelos. Outra coisa também, no filme original mesmo, com aquela atriz famosa, que eu vou deixar um nome aqui porque eu não lembro, ela cai assim no lugar e já tá todo mundo comemorando e tal. Ela tá no meio de uma vila. Não. Aqui ela cai no meio de um gramado assim descampado e algumas pessoas vêm. E aí, à medida que ela vai andando na estrada de tijolos amarelos, é que ela consegue ver as pessoas e a cidade. Aí ela começa a andar na estrada e, assim, veste um vestido listradinho e tal, com um cestinho, com totó. E vai andando, assim, ela tá protegida pelo beijo da bruxa boa. Aí, ela acha um milharal e lá tem um espantalho. E todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? Ela vai lá, fala com o espantalho fala que não tem cérebro. E aí ela tira ele de lá, fala pra ele ir com ela até a cidade de Esmeraldas. Eles param numa cabana e vem um homem todo feito de lata, assim, que é uma história bem estranha, tipo, explica porque ele é de lata e tal, que eu não entendi direito, assim, que na verdade ele era um humano. Ele conta a história dele pra eles, né? Na verdade ele era um humano e ele se apaixonou por uma mulher, só que essa mulher tinha uma tia bruxa, não, era uma tia malvada, assim, e não queria que ela se casasse. Então pediu pra bruxa má encantar o machado desse cara, que é o Homem de Lata, que na verdade era de carne e osso nessa época, encantar, assim, é onde ele tava lá cortando as árvores, e aí começou a cortar ele inteiro, assim, e ele teve que substituir o corpo inteiro dele por coisa de alumínio, até a cabeça. Tá, realmente isso é um livro de ficção. Então, aí eles se juntam, né, aí depois eles vão passando por várias coisas e encontram um leão, que na verdade ele é meio covarde, assim, que ele quer pagar uma de machão, mas na verdade ele tem super medo. E aí completou o time. Aí eles passam por diversas coisas, eles passam por um campo gigante de flores que adormecem, e aí eles chegam em Oz, finalmente, o Wu, e aí o mágico de Oz fala que só vai entregar, nossa, eu esqueci de falar isso, só vai levá-la de volta pro Kansas e dar um cérebro pro espantalho, um coração pro Homem de Lata e a coragem pro leão, se eles matassem a bruxa má do oeste. Então eles vão lá pra bruxa má do oeste, aí acontece um monte de coisa lá, eles são escravizados e blá blá blá. E aí conseguem matar ela, grande spoiler, nossa, ninguém sabia disso, uou, revelação. E aí voltam, taranã, e descobrem que o Oz era na verdade um charlatão, que ele não era mais coisa nenhuma, que ele tava lá por engano, e que todo mundo idolatrava ele, blá blá blá. E aí dá um coração, um cérebro e a coragem pra eles, só que não tem como levar a Dorothy de volta pro Kansas. Então ele constrói um grande balão e fala assim, só que na última hora o balão sai sem ela e aí ela fica sozinha e ele vai embora e nunca mais é visto. E aí ela fica meio desnorteada assim e todo mundo fala pra ela ir ver a Glinda, que é a bruxa boa, pra ver se ela conseguia levar ela. Então tá, vamos ir pra bruxa boa, Glinda, uhul. Aí a mulher chega assim e fala que na verdade esses sapatinhos, eles
era só você bater o calcanhar 3 vezes e levava pra onde você quiser. E ela volta pro Kansas. Todo mundo sabia disso, né? Pelo amor de Deus. Essa é a história. E aí eu tenho algumas observações a fazer sobre esse livro. É um clássico. Ele é imperdível, de verdade. Tipo, qualquer pessoa que gosta de literatura tem que fazer pelo menos um esforço pra ler esses grandes clássicos da literatura, sabe? E Mágico de Oz, ele é um mundo, é uma coisa muito bem construída, sabe? Uma coisa bem criativa mesmo. Mas como é uma fábula, como é um conto, você não se apega aos personagens, sabe? Não tem aquilo que que acontece num livro mesmo. Então, simplesmente os personagens são personagens, você não se apega. São coisas bastante previsíveis e, tipo, ela vai pra um lugar, aí descobre que não dá certo, vai pro outro, aí vai pro outro, sabe? É meio cansativo nessa parte. Mas, gente, esse livro é ótimo, é um grande, grande clássico. E eu acho que é essencial ler, porque você descobre várias coisas que eu não fazia nem ideia de que existiam. E que eles tiraram bastante coisa mesmo desse conto original. E super recomendo, ganhou de mim 4 chicletes. Achei bastante legal. E eu gostei de ter lido mesmo. Dá pra ler em um dia, é bastante fininho assim. E eu acho que deu pra mim. Foi um livro bastante que me levou a pensar bastantes coisas. Porque parece uma coisa bem bobinha, mas eu tenho algumas observações a fazer. Por exemplo, o espantalho, ele fala o tempo todo, são grandes metáforas, assim, dá pra você perceber que são metáforas pra vida. Isso é bastante legal. O espantalho, o livro inteiro, ele fala que ele não tem cérebro, que ele quer um cérebro. Mas ele, tipo, é o mais inteligente do grupo e tem as melhores ideias. Então você fica pensando assim, mas será que ele não tem um cérebro mesmo? Porque ele consegue pensar tanto, consegue ser tão inteligente e ele tá reclamando, assim, sabe? E o Homem de Lata, por exemplo, ele quer o tempo todo um coração, mas ele é tão sensível e tão amigável, e você pensa assim, mas é óbvio que ele tem um coração, porque não é possível uma pessoa sem coração ser assim. E o leão, ele é tipo muito corajoso, eles têm medos normais e acham que ter medos normais é ser covarde. Então, é muito legal isso, você perceber assim, que na verdade, às vezes você quer uma coisa que você já tenha, o que você não precisa e você não consegue perceber. Você foca tanto nos defeitos que não percebe as qualidades. Então isso eu achei genial do livro. É difícil de explicar, mas fica explícito, assim, abertamente. E acho que se você ler com mais calma, assim, com uma reflexão, dá pra você perceber bastante coisa, sabe? Eu só dei 4, porque realmente... Nossa, eu tô criticando um clássico. Eu dei 4 porque não deu tempo de... Se afeiçoar aos personagens é um negócio, uou, livro do ano, sabe? Não é isso, mas eu dei 4 porque realmente tem motivos pra ser um clássico. Enfim, recomendo bastante, tá? Não custa nada. Acho que todo mundo vai gostar. Eu comprei essa edição de banca e é da Leia, tá? Ou da Leia, aquela editora. Essa editora aqui. Tá? É uma capa que eu não gostei muito, tem umas coisas muito nada a ver, tipo uma borboleta aqui. Onde é que no livro tem uma borboleta, sabe? Então, eu não gostei muito não. E aqui parece que tá, tipo, que tá estragado, não sei. É uma edição econômica, sem olheiras, sem orelhas, mas eu não me importei muito com isso não, viu? Mas eu queria uma daquelas edições, uou, super lindas, maravilhosas, hardcover e tal, mas a vida é injusta. Então eu comprei essa mesmo. As páginas são brancas, tá? Gostei da fonte, do espaçamento, tudo. É um livro, assim, que eu acho que por ser um clássico, é legal você comprar uma edição melhor e tal, mas... sei lá. Aí eles resolveram fazer umas drogas de umas ilustrações horríveis, que eu não entendi qual é o propósito, porque realmente são horríveis, sabe? Muito mal feitas e muito abstratas, não sei, eu não gostei dessas. Olha isso. Sabe? Umas ilustrações muito nada a ver. Não gostei das ilustrações, achei muito depressivas e não sei. Achei muito legal a foto dele no início, muito legal.
Aí aqui tem o símbolo do Barba Negra, né? Que essa coleção chama Barba Negra, Eternamente Clássicos. Não sei se está dando pra ver. Aí também nessa página aqui tudo bonitinho. Aí tem essa página que eu achei a melhor, que ela é toda listradinha, assim. Aí tem o sumário. Eu gosto muito de livro com sumário, então não foi diferente, eu amei. Aí começa tudo. Imperdível, eu recomendo bastante, acho que todo mundo deveria ler, é um clássico mesmo, e acho que dá pra tirar conclusões muito legais desse livro. Curti bastante e 4 chicletes. Visitem o blog, que é www.chicleteoleta.blogspot.com. Se vocês gostaram, cliquem em joinha, adicione os favoritos, se inscrevam, compartilhem no Facebook, no Twitter, em qualquer rede social que vocês quiserem. E claro, comentem aqui embaixo que eu vou amar receber os comentários de vocês, tá bom? E há muito tempo eu fiz uma postagem no blog falando sobre Mágico de Oz. Eu vou deixar o link também na descrição, tá bom? Então passem lá. Então, obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. E que tal a gente entrar no mundo de Oz? Que? Eu tô com a leve impressão que esse vídeo vai ficar meio gigante, porque eu não paro de falar.